Então, vamos lá, vamos fazer essa questão aqui. Aqui é o seguinte, ó, eu saí dessa questão de uma forma e acredito, né, provavelmente deve ter outra maneira de resolvê-lo, que é o seguinte, ó, o que que eu fiz? Primeiro é essa letra A, né? Nunca pode ter essa relação aqui, ó, nunca. Seno de um ângulo mais cosseno de um ângulo dando 1. Nunca. Isso não existe. Então, olha só, por exemplo, na trigonometria, na relação fundamental trigonométrica, né? O seno de um ângulo ao quadrado, a gente escreve assim, ó, o seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo dá 1. Isso daqui é a relação fundamental da trigonometria, tá? Isso aqui existe e é válido na trigonometria. Falar que seno de um ângulo mais cosseno de um mesmo ângulo dá 1, isso aqui está errado. Ó, não existe isso. Vou comprovar com você. Ó. A gente sabe daquela tabelinha, né? Seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. Vamos pegar um exemplo do 30 graus. Vamos falar que esse beta aqui, né, que está ali, seno de um ângulo mais cosseno de um ângulo que ele falou que é 1. Vamos falar do, por exemplo, vou colocar o 30 graus ó, como exemplo. Vou falar aqui, ó, 30 graus, tá? Aí vamos fazer o seno de 30 graus mais o cosseno de 30 graus, será que ele dá 1? O seno de um ângulo mais o cosseno dele dá 1? Vamos ver. Ó, acho que não, hein? Seno de um ângulo, seno de 30, é 1 sobre 2. Cosseno é raiz de 3 sobre 2. Aí isso aqui fica raiz de 3 mais 1 sobre 2. Agora, se você olhar para essa relação aqui fundamental, quer ver? Ó? Seno de um ângulo ao quadrado. Eu estou falando do 30 graus aqui. Eleva ele ao quadrado, dá 1/4. Eleva o cosseno dele, que é raiz de 3 sobre 2, ao quadrado, dá 3/4. Soma isso. Denominador comum, né? Porque é 4. 3 mais 1, 4, olha lá. Ó. Então, é uma pegadinha a letra A. Deu 1, tá vendo? Mas deu 1 se você elevar ao quadrado. Seno de qualquer ângulo ao quadrado, mais o cosseno desse mesmo ângulo ao quadrado dá 1. Você pode fazer com 30, com qualquer ângulo. Né? Com qualquer ângulo, se você pegar ele e levar ao quadrado, mais o cosseno dele ao quadrado, tem que dar 1. Na letra A, pegou o aluno que está desatento, porque seno de um ângulo mais cosseno de um ângulo é igual a 1. E lembra um pouco isso aqui. Só você tirar esse quadrado aqui, ó, que você cai na letra A, tá? Na pegadinha. Então, cuidado, não pode ser sem ser elevado ao quadrado, beleza? Se tivesse ao quadrado ali, estaria certo. Então, já elimina a letra A. Agora, vamos olhar a letra D, que é uma relação também conhecida. Ó. Tangente ao quadrado de um ângulo beta mais 1 é maior que secante ao quadrado de beta. Beleza? Tangente, a gente sabe que é seno por cosseno. A tangente de qualquer ângulo é o seno desse ângulo por cosseno dele. Só que ele está elevado ao quadrado. Então, se você elevar ao quadrado, você tem que elevar ao quadrado o seno e o cosseno. Então, fica assim, ó, tangente ao quadrado de um ângulo é seno ao quadrado desse ângulo pelo cosseno ao quadrado desse ângulo. Mais 1. Aí você vê, olha o que eu vou fazer aqui. Isso aqui vem lá de relação trigonométrica. Ó. O 1 eu vou escrever como cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo sobre cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo. Como é que eu ia identificar isso aqui? Isso está na parte de relações trigonométricas, transformações trigonométricas, tá? Maior que secante ao quadrado de beta. Secante é uma relação que é 1 sobre cosseno. Então, se ele fala aqui, ó, secante de beta, ó, secante de beta, ele está falando que é 1 sobre o cosseno de beta. Ah, não, mas ele falou ao quadrado, então você tem que colocar o quadrado aqui e o quadrado aqui também, ó.
Só que 1 ao quadrado é 1. E cosseno de beta aqui, se você levar ao quadrado, a gente coloca aqui o quadrado, não coloca no ângulo, não. Vai ficar assim, ó. Então, essa secante ao quadrado de beta eu vou trocar por 1 sobre o cosseno ao quadrado de beta. Aí você vê, os denominadores são todos iguais, ó. Esse aqui, então, está somando, né? Essa fração com essa aqui está somando, eu vou colocar em comum. Olha o que ele está falando. Aqui eu vou colocar comum, né? Porque é o mesmo denominador. Ó, cosseno ao quadrado de beta. E aqui cosseno ao quadrado de beta, ambos os lados, né? Eu coloquei aqui um só porque é denominador comum. E aqui vai ficar assim, ó, seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta. Olha lá, mais cosseno ao quadrado de beta. Isso aqui dando maior que 1. Aí acontece, se o denominador é igual, eu vou simplificar. Aí, olha o absurdo, ele está falando que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é maior que 1. Absurdo assim, é modo de dizer. Essa questão não é uma questão tranquila, não. É uma questão difícil. Então, seno de um ângulo ao quadrado mais cosseno de um ângulo está dando maior que 1. Não. A relação fundamental diz para a gente que seno de qualquer ângulo mais cosseno desse mesmo ângulo tem que ser igual a 1. Se eu pegar seno de alfa ao quadrado mais cosseno de alfa ao quadrado, tem que ser 1. Seno de beta, seno de gama ao quadrado mais cosseno de gama ao quadrado é igual a 1. É sempre igual a 1 se eu levar ao quadrado. O seno desse ângulo mais o cosseno desse mesmo ângulo ao quadrado tem que dar 1. Aqui ele está falando, ó, é maior que 1. Mas, Luan, ele não falou aqui explicitamente assim, ele deu essa fórmula. Você teria que abrir e desenvolver, igual eu fiz, para chegar aqui na contradição da relação fundamental. Então, também não pode ser a letra D. Tá? Eu saí dessa questão fazendo dessa forma. Acredito que tenha outra maneira. Agora, vamos embora. Deixa eu pegar aqui minha borracha. Ó, já eliminamos, então, a letra A e a letra D. Agora, vamos analisar a letra C, até a gente chegar no gabarito, que é a letra B, e analisar ela. Bom, seguinte. Aqui, ele está falando de seno, né? Ele está falando que o seno de beta é menor que seno de 70. Olha só o seguinte. Você sabe que no triângulo, a soma dos ângulos internos tem que dar 180. Isso aqui, se você fechar, o que é isso aqui? É um triângulo, se você fechar. E o ângulo que está aqui, ele colocou para esse setão aqui, mas é aqui assim, ó. Esse é o 104,45, que ele chamou de beta. Então, o beta que ele chamou aí é o 104,45, que é o ângulo, né, na molequinha de água. Ó, né? Entre os átomos ali. E se você olhar, aqui tem um ângulo, aqui tem um ângulo, que eu vou chamar de alfa. Você sabe que alfa mais beta tem que dar 180. Então, alfa mais beta tem que dar 180 graus, né? Somando dos ângulos internos. 2 alfa mais beta, o beta é 104,45. Ó. 45. Isso é igual a 180 graus. Então, esse 2 alfa é igual a 180 menos 104,45. Se você fizer essa conta, ó, 104. Vamos lá, 180 menos 104,45. Se fizer essa conta, vai dar 75,55. Tá vendo? Grau, deixa aí. Então, alfa é a metade disso aqui. Não precisa passar. Não precisa passar dividindo, né? Deixa assim, né? Só para a gente analisar, caso você tivesse que achar o alfa, seria isso. Agora, olha só, o que ele fala? Que o seno de beta é menor que seno de 70. Será? O beta é 104,45. Será que é menor que seno de 70? Aí eu faço o seguinte aqui, ó.
O que é seno? O que é seno? Seno é uma medida no eixo Y. Se eu pintar isso aqui, ó, é um seno. É uma medida no eixo Y no círculo trigonométrico, quando a gente está estudando trigonometria. Você sabe que aqui é 90 graus, aqui é zero. 104,45 está um pouco acima, né? Está um pouco depois, ó, porque aqui é zero, e vai 30, 45, 60, 90, passa de 90 é 100 alguma coisa. Vem o 100, depois vem 100 alguma coisa, está depois de 90. Então, mais ou menos, o 104,45 graus está aqui, ó. Certo? E qual é o cosseno dele e o seno dele? Ó, ele fala de seno. Seno é essa medida aqui, ó. Tá vendo tudo isso aqui que eu estou pintando? É o seno de 104,45. Seno é uma medida no eixo Y do círculo trigonométrico. Então, ele diz que é menor que seno de 70. Olha só, você vai fazer uma redução ao primeiro quadrante. Primeiro quadrante é isso aqui, ó. Você vai fazer uma redução ao primeiro quadrante. Tá vendo? E vai chegar nesse ângulo aqui. Daqui para cá, de 90 para 104,45 é a mesma coisa de 90 para cá. Tá vendo? Ó, de 90 até esse pontinho aqui, que é o 104,45, é igual de 90 até aqui. Então, quanto que passou de 90 para 104,45? Vai ser o mesmo que vai ter que voltar para cá, né? Você vai ver por que eu estou fazendo isso. Então, ó, 104,45 menos esse 90 aí, 14,45. Então, aqui passou 14,45. Então, de 90 para você chegar aqui, você tem que voltar 14,45. Então, a 90 menos 14,45, que dá 75,55. Luan, que coincidência, 75,55 aqui. Não, não é coincidência. É porque esse ângulo aqui, ele é suplementar desse aqui, tá? Ou seja, se você somar 104,45 com 75,55, dá 180, tá? São ângulos suplementares. E ângulos suplementares aqui, nesse caso, tem o mesmo seno. Ó, tem o mesmo seno, tá? E ele diz aqui que seno de beta, que é o seno de 104,45, é menor que seno de 70. Isso está errado. Por quê, Luan? Porque aqui não é 75,55? Então, 70 está um pouco abaixo. 70 está aqui, ó. Olha quem é o seno de 70. Seno é uma medida no eixo Y. Olha quem é o seno de 70. O seno de 70 é esse pedacinho aqui. O seno de 104,45 é esse pedação todo aqui. E, Luan, o seno de 104,45 é maior que o seno de 70. Esse pedacinho, que é o seno de 104,45, é maior que esse vermelho aqui. E ele diz que é menor, ó. Então tá errado. É uma contradição. Só poderia ser a letra B. Algumas coisas que eu quero falar da letra B, tá? Eu poderia dar a resposta direto, mas eu tô mostrando aqui outras coisas, que é o seguinte, ó. Quando você fala que uma coisa é menor que a outra, por exemplo, seno, vou botar assim, ó, cosseno de um ângulo alfa, eu quero falar que ele é menor que cosseno de um ângulo beta. Eu posso colocar menor igual, Luan? Pode. Se cosseno de alfa for menor que cosseno de beta, isso aqui é uma verdade. Porque quando eu coloco menor igual, é menor ou igual. Aí eu pergunto, é menor? É. Então, você escrever menor ou menor igual, dá no mesmo, porque está satisfazendo a condição de menor, tá? Então, olha para a letra B e vamos analisar ela. O que é cosseno?
Eu vi com você que seno é uma medida no eixo Y. Deixa eu só apagar ali, ó. Seno é uma medida no eixo Y. E cosseno é uma medida no eixo X. Tá? Cosseno é uma medida no eixo X. Beleza. Então, olha só. Cosseno de beta, a gente sabe que beta é o 104,45. Então, o cosseno dele é uma medida no eixo X. Qual é a relação entre ele e o cosseno de 75,55? Qual é a relação aqui entre ele? É igual? É menor igual? É maior igual? Qual é a relação? Tá? Para a gente responder a letra B. Então, olha só, cosseno aqui, ó, é uma medida no eixo X. Então, vai lá no eixo X e projeta. Olha a medida do cosseno de 104,45, que é essa medida aqui. Agora, olha a medida do cosseno de 75,55. Ó. É a mesma medida. Luan, como é que eu posso confiar nessa medida? Você não confia na medida, você confia na propriedade. Se os ângulos somados dão 180 graus, eles têm mesmo seno e mesmo cosseno. Beleza? Eles têm mesmo seno e mesmo cosseno. Tá? Por exemplo, 30 graus e 150 graus. Vamos colocar aqui, ó. 30 graus e 150 graus. Coloca no ciclo trigonométrico. 150 está mais ou menos aqui. 30 está mais ou menos aqui. Tá? São arcos suplementares. Se você ver, ó, olha a medida aqui no eixo Y. Olha o seno deles, são iguais. Projeta no eixo X. Olha o cosseno de um. Olha a medida do cosseno de outro, são iguais. Quando dois ângulos somados dão 180, o seno deles são iguais e o cosseno também. Só faz uma observação para o cosseno. O cosseno tem sinal trocado. Calma que eu vou chegar lá. Como assim, Lon? O cosseno tem sinal trocado? Tem sinais no quadrante, né? O sinal do cosseno no quadrante é para o lado esquerdo é negativo, para o lado direito é positivo. Tá? Esse é o sinal do cosseno. Aí, olha só aqui, ó. O cosseno de 104,45 está do lado esquerdo. Ele é negativo. Ele tem a mesma medida. Eu não faço ideia que medida seja essa. Chama essa medida aqui de X. Tá vendo? Essa medida é X, mas essa daqui é negativa, porque está do lado esquerdo. Então, o cosseno de 104,45 é negativo. E o cosseno de 75,55 é positivo. Eles têm mesmo tamanho, mas sinais contrários. Com certeza, se esse cara aqui é negativo e esse é positivo, ele é menor que aquele ali. Ah, lá, mas ele colocou menor igual. Igual eu falei para você, ó, pode colocar menor igual. Não tem problema nenhum. Colocar menor igual, colocar menor, tá satisfazendo ser menor? Tá. Então tá certo. A própria palavra diz menor ou igual. Pode ser menor ou pode ser igual. Tá sendo menor? Tá. Então tá correto. Muitas das vezes coloca para você cair, né? Então, o cosseno de 104,45 com certeza é menor, porque está no segundo quadrante, é negativo. E o 75,55 é maior, porque é positivo, certo? Então, seria a letra B. O cosseno de beta é menor, né, que cosseno de 75,55. Beleza? Que o gabarito, ó, é a letra B, né, de Brasil. Tranquilo? Ele deu ali uma medida em angstrom, tá? Que é a medida entre os núcleos aqui, ó, quando a gente está medindo átomos, né? De oxigênio e o átomo de hidrogênio, ele deu 0,9584. É aproximadamente isso entre o núcleo do oxigênio e do hidrogênio, tem mais ou menos essa medida. Esse A aqui é de angstrom, né? Porque é igual a gente vai medir metro, tipo assim, daqui ali tem tantos metros, daqui ali tem tantos centímetros. Só que quando tá falando de átomos, a gente mede em angstrom. E por que eu tô falando isso? Porque como ele deu essa medida aqui, ela ou ele, né, que fez essa questão, deve ter alguma outra saída com essa medida aqui, que eu não estou enxergando agora.
Beleza? Se eu lembrar, eu falo com você. Mas a análise é essa. Não precisava fazer toda essa volta que eu expliquei, porque se você sabe quem é beta e você sabe quem é a análise aqui do 75,55, bom, você já sabe quem é beta e você sabe que ele está relacionando com 75,55, é só ver aqui no ciclo trigonométrico. Era só olhar a relação entre os cossenos e ver, pô, 104 está no segundo quadrante. Com certeza o cosseno vai ser menor, é negativo, entende? Então, o candidato que já está mais safra já vai marcar a letra B. Tranquilo? Porque o cosseno no segundo quadrante é negativo. E o 75,55 está no primeiro quadrante, é positivo. Uma coisa negativa, com certeza, é menor do que uma positiva. Beleza? Então é isso. Qualquer coisa é só falar lá.